Deni Alves, que é médica oncopediatra e que está na campanha De Olho nos Olhinhos, que promove a conscientização sobre a retinoblastoma. E nós vamos entender um pouco mais sobre ela neste exato momento. Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer te receber. Obrigada, bom dia. Bom dia. Mandar um abraço para todo mundo de lá da Rede Feminina. Todo mundo né? feminina. Essas pessoas maravilhosas que fazem um trabalho tão lindo, voluntário, assim como você. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada mulher, de cada pessoa que dá esse apoio. E nesse exato momento a gente também vai falar sobre esse assunto, porque esse assunto está sendo vivenciado também na nossa região, né? E que muitas vezes as pessoas desconhecem. A gente já vai logo explicar para as pessoas que estão em casa, na verdade, o que é a retinoblastoma. Então, essa doença, o retinoblastoma, é um câncer ocular. Na verdade, esse mês nós estamos no Setembro Dourado. Sim. É o mês de conscientização do câncer infantil. A gente conscientiza as pessoas para que elas possam reconhecer precocemente os sinais e sintomas da doença e ter uma melhor chance de cura das doenças oncológicas pediátricas, especialmente em relação ao retinoblastoma. É um tumor que acontece no olho da criança e que, se ele for detectado precocemente, a criança tem chance não só de ser curada, claro que é muito importante, mas de tão importante quanto, ou o mais importante, é ser curada com visão útil, preservando a sua visão. Doutora, quais são as causas e como essa mãe e esse pai podem identificar logo cedo, de forma bem preventiva? Então, causa do câncer infantil nós não temos ainda hoje, né? Sim. Não tem causa para câncer infantil como tem para adultos. Sim. Adultos a gente pode prevenir o câncer de pulmão, deixando de fumar, de intestino, cuidando da alimentação e assim por diante, né? Alguns tipos de câncer. Esse cuidado de adulto também pode ser algo que venha a não trazer danos para essa criança que vai nascer. Porque quando a gente fala dessa doença, a gente lembra do lado hereditário. Pode o pai e a mãe não ter o problema, mas lá atrás alguém da família? Então, existe um percentual dessa doença que é o que a gente chama de hereditário. Sim. E outro que a gente chama de esporádico, aconteceu por acaso. Tem um pequeno percentual que é hereditário. Alguém na família tem o gene dessa doença que é o retinoblastoma. E aí essa criança vai ter doença, especialmente se for hereditário, nos dois olhinhos, ou então no mesmo olho, num só olho, em vários locais. O que a gente chama de uma doença multifocal, que é relacionado a retinoblastoma hereditário. E aí, nesse caso, ele é familiar. Tem o gene herdado aí para essa doença. E que pode não ser nem do pai nem da mãe. O pai e a mãe podem não estar sofrendo com esse podem problema? não ter, eles podem só carregar o gene. E aí eles vão transmitindo. E existe, a maioria dos casos é esporádico. Então, quando é hereditário, o que a gente faz? Se detecta em uma criança, a outra criança que existe ou que vier a existir precisa ser avaliada com frequência pelo oftalmologista fazendo o exame de fundo de olho. Agora, como é que eu vou descobrir a doença numa criança que eu não sei nada disso? Num bebezinho que nasceu. Num bebezinho que acabou de nascer. Pronto, eu gostaria que mostrasse a imagem para que as pessoas pudessem entender melhor sobre o assunto, né? Pronto, tá aí. É um ponto visível de se ver, doutora? Visível de se ver. É o que a gente chama de reflexo do olho do gato. Você já viu o gato no escuro? Sim. O olho do gato no escuro brilha. Brilha. Então, assim, como que se descobre? Várias pessoas já fizeram esse diagnóstico porque faz a foto com o flash e aparece o olhinho brilhando. E aquilo ali é um indício de que a criança pode ter um retinoblastoma. Pode ser outras causas, que pode dar essa manchinha branca no olho, que a gente chama reflexo do olho do gato ou leucocoria, que é o nome técnico médico. Mas assim, a família pode perceber a criança às vezes mudando de posição para poder enxergar melhor. Às vezes vendo a manchinha no olho, a família percebe. Ou então no escuro, o olhinho brilha mais do que o outro, ou os dois se for bilateral. Ou então na foto. Muita gente já fez diagnóstico fazendo essa observação. Agora, por exemplo, essa criança, que muitas vezes não dá para a mãe identificar de imediato, a partir de que momento que essa mãe vai conseguir observar? Quais são os sintomas, além do ver visivelmente, como esse pai e essa mãe já pode observar? Quais são os sintomas?
Na verdade, não tem sintoma, digamos assim, de outras partes do corpo, a não ser que a doença esteja avançada, o que é raro hoje, mas acontece. Além da manchinha branca no olho, da leucocoria, a criança pode ter, por exemplo, ela nasceu com estrabismo, o olho vesgo, também pode ser. Então, o estrabismo tem que ficar de olho, que pode ser que seja. Olha, é mais raro. O mais comum é aparecer a manchinha branca no olho, mas pode acontecer estrabismo, olho vermelho, olho lacrimejando, alguma coisa do olho. Então, teve problema no olho, procura o pediatra, procura o oftalmologista. Toda criança precisa ir ao oftalmologista, pelo menos fazer pelo menos uma consulta no primeiro ano de vida. E o olhinho precisa ser avaliado pelo menos a cada 3 meses pelo pediatra que acompanha essa criança. Fazer o reflexo do olho, olhar o olhinho dessa criança e avaliar na consulta de rotina do pediatra, ele sabe fazer isso. Doutora, tem algo que chamou bastante atenção a senhora falando, que se descobrir logo, essa criança pode ter vários benefícios relacionados a esse olhinho. Esse olho, ele impede a criança de enxergar? Então, é exatamente isso que a gente quer. A gente está chamando atenção esse mês. A gente está numa campanha nacional do retinoblastoma para esse mês, para o dia 21, aqui no Brasil todo. E o que é que a gente faz com essa campanha? Chamar atenção para as famílias, porque quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, maior a chance de preservar a visão dessa criança. E aí a gente lança mão de algumas modalidades de tratamento, que são alguns tipos de terapias locais e também uma quimioterapia que a gente faz intraarterial, que vai para dentro do olhinho, essa quimioterapia, que tem uma técnica toda especial, que o oftalmologista detectando, a gente já encaminha direto essa criança. Essa quimioterapia arterial a gente ainda não faz aqui, então a gente encaminha para fora, mas depois que a criança já tem uma doença avançada, se ela já tiver uma doença avançada, a gente trata aqui. Mas se é uma criança que foi feito o diagnóstico precoce e tem grande chance de preservar a visão, em algumas situações a gente manda para fora. É um TFD que é rápido de conseguir, não tem problema. A gente tem, assim, rápido acesso aos serviços que fazem isso. As famílias são bem assistidas, são mandadas, o SUS faz isso, a gente encaminha essas crianças e o tratamento é bem tranquilo. Agora, doutora, o que pode ser mais agravado relacionado a essa doença e o que chama a atenção dos pais e de toda a sociedade quando o assunto é o câncer? Ele é maligno? Então, esse câncer é maligno. Todo câncer em criança praticamente é maligno. Todo câncer, na verdade, é maligno. Na verdade, a gente tem as modalidades de o que a gente chama de gradação. Se é um tumor de grau 1, geralmente ele é um tumor que não tem uma malignidade, digamos que baixa, e às vezes ele não precisa fazer nada. Só tratamento mesmo, observação, acompanhar com exames, às vezes cirurgia, ou dependendo do tumor, não fazer nada. Grau 2, a gente também também é mais ou menos essa mesma modalidade de tratamento, de acompanhamento. Grau 3, grau 4 é o que a gente trata, com quimioterapia, radioterapia, cirurgia, terapia-alvo, transplante de medula óssea e todas as modalidades de tratamento que já existem e que estão surgindo a cada dia aí no mundo, né? Doutora, quando essa criança tem essa doença no olhinho, pode acontecer do pai e da mãe não conseguir identificar e só identificar com tempos depois também? Pode acontecer. Por isso mesmo que a gente chama atenção. Por ser uma doença rara, mas é mais ou menos 10 a 15% dos tipos de câncer em criança menor de 1 ano de idade. E é um tumor raro. Câncer infantil, na verdade, é raro. Porém, a gente precisa chamar a atenção da população para o câncer infantil, porque é a doença que mais mata nossas crianças de 1 a 19 anos. A primeira causa de morte por doença é o câncer infantil. E essas crianças, elas morrem mais se elas chegam tarde ao serviço de referência para tratamento. Então, o que a gente quer fazer com a população? Conscientizar para pensar nessa doença. Não custa olhar o olhinho do seu filho. Tem os exames também, né? Tem os exames, levar no pediatra regularmente, levar no oftalmologista de consulta de rotina para avaliar esse olho, se está tudo bem, se não tem nada. E o mais importante, ter um acompanhamento regular com o pediatra. Não levar a criança só quando ela tiver uma intercorrência. Tá com febre, eu vou levar no pediatra, na urgência.
Esse Muito não é o bom. acompanhamento que deve ser E feito. aí a gente chama atenção para essa campanha de vocês, né, que Sim. vai acontecer, de olho nos olhinhos, Sim. chamar atenção para os pais, para as mães, para toda a sociedade, e ao mesmo tempo parece que existe já tem muitas pessoas aqui dentro da nossa capital. Com essa doença, temos. Ao longo do tempo, a gente tem muita gente que já tratou aqui, que já tratou conosco dessa doença. E muita gente também que a gente já encaminhou para fazer essa modalidade de tratamento, que ela é relativamente recente, que a gente não está fazendo no momento aqui, que é a quimioterapia intraarterial, para dentro, que vai para dentro do olhinho. E a gente tem encaminhado muito, porque a gente tem feito o diagnóstico mais precoce. Agora, isso não é a rotina, isso não é o sempre, né? Não é o sempre. Muitas vezes as crianças chegam com doença que não dá mais para salvar a visão. Não tem mais chance de fazer esse tratamento que vai salvar a visão. A gente faz o tratamento, mas a criança vai perder a visão. Essa idade vai influenciar também? A idade vai influenciar muito pouco. Porque essa doença ela pode ser detectada mais tarde, não só no primeiro ano de vida, pode ser detectada depois, ela pode aparecer depois. Quanto mais cedo, são os casos hereditários, eles aparecem mais cedo. Mas quanto mais cedo for detectado, melhor a chance de cura para essas crianças. Certo, eu quero agradecer e gostaria que a senhora chamasse a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa para essa campanha. Muito bem, a gente quer chamar todos vocês, a gente vai estar no shopping, no Teresina Shopping, acho que no piso superior do Teresina Shopping, no dia 21, a partir das 11h30 da manhã até por volta de 8 da noite, nós vamos estar lá não fazendo o exame de fundo de olho, Sim. não avaliando o olho, mas conversando com as famílias, conversando com todo mundo que quiser lá saber das informações sobre essa doença para conscientizar, o que é que eu tenho que observar, o que é que eu tenho que fazer. Nós não vamos fazer exame de fundo de olho, nós teremos lá médicos oncologistas pediatras, nós teremos lá acadêmicos de medicina, de oftalmologia. Né? Levando a conscientização. É uma conscientização. Então, não leve seu filho achando que vai ter uma consulta do pediatra ou do oftalmologista. Mas vá lá, compareça para poder saber informações sobre essa doença que, se acontecer, vai salvar a vida do seu filho se esse diagnóstico for feito precocemente. Quero agradecer pela sua presença, Gildene Alves, médica, oncopediatra, que veio hoje para o nosso programa para falar sobre esse assunto.